Provérbios capítulo 19, versículo 20. Diz assim o texto: ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábio nos teus dias por vir. Na tradução na linguagem de hoje diz assim: ouça os conselhos e esteja pronto para aprender. Assim, um dia você será sábio. Assim, um dia você será sábio. Outra versão diz que ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábio nos teus últimos dias. Então a gente vai ver que nesse provérbio o ponto central aqui é a questão, entre o conselho e instrução. Ouve o conselho e recebe a instrução. Então, está observando isso. O foco está no conselho e na instrução. Então, o objetivo é que você reconheça, que a gente reconheça, que eles são fundamentais para que a gente possa adquirir sabedoria e viver uma vida proveitosa até o fim da vida. Então, buscar conselhos e instrução. O conselho é quando alguém passa a sua experiência de vida para você. O conselho é isso, é alguém que viveu mais que você e passa para você um ensinamento que ela aprendeu com a vida, vivendo a vida. Já a instrução é quando você busca o conhecimento, pode ser com uma pessoa, pode ser numa escola, pode ser com um livro, pode ser com a Bíblia, pode ser uma instrução formal, certo? Pode ser informal também, quando você escuta alguém falando uma história, contando uma história que traz um ensinamento. A gente tem que lembrar, nessa época que o provérbio foi escrito, as pessoas ensinavam de forma oral. Não tinha um livro como a gente tem hoje. Hoje é muito mais fácil, porque hoje você tem um livro, então aquele conhecimento se perpetua. Então a primeira parte desse provérbio afirma que a gente tem que escutar o conselho e receber a instrução, ou seja, a gente está sendo encorajado a abrir nossos ouvidos para a instrução e o coração para os conselhos de pessoas sábias, pessoas mais experientes, pessoas com conhecimentos específicos. Então, quando alguém vem para um estudo como esse, ela está buscando ouvir o conselho e receber a instrução. Porque ela está obtendo o quê? O ensinamento e um conhecimento de pessoas mais experientes e um conhecimento específico. Porque o conhecimento que nós estamos obtendo aqui é um conhecimento específico na palavra de Deus. A gente não está vindo estudar aqui matemática, português, geografia, biologia, não. A gente está vindo estudar o conhecimento na palavra, a sabedoria que tem na palavra. Primeira coisa de alguém que quer buscar conhecer é que ela reconhece que ela não sabe de tudo. Ela está disposta a aprender com os outros. Quando você está disposto a aprender, isso é um sinal de humildade. Isso é um sinal de humildade. Você está disposto a aprender. Além do sinal de humildade, há também a sabedoria. Há uma sabedoria também, porque você reconhece, não, eu tenho algo a aprender. Porque algumas pessoas não vêm, ou porque não querem, ou porque acham que sabem, ou porque acham que não vão aprender nada de novo, ou porque não tem interesse. Mas quem tem interesse em aprender, ele está ali aos pés de quem sabe um pouco mais para aprender. Então, pessoas que estão abertas a novas ideias, pessoas que estão abertas a novas visões do conhecimento, novos ensinamentos, elas vão ter a possibilidade de tomar decisões mais sábias e mais acertadas. É aquilo que às vezes eu converso com os irmãos. A palavra de Deus, o próprio palavra de Deus diz, olha,
essa palavra ela vai ao coração do homem e ela, quando diz que não volta vazia, é porque ela entra no coração do homem, ela começa a mudar a mente do homem e o coração do homem. Porque a gente tem muito essa ideia de o coração, né, a sede dos sentimentos, que é uma ideia grega. Essa ideia dos sentimentos está no coração, né? Mas nosso coração é apenas um músculo que bombeia sangue. Na verdade, o nosso coração é a nossa mente. Então, quando essa palavra vem na nossa mente e a gente começa a refletir sobre ela, ela não volta vazia, porque você, ao olhar para o mundo e pensar no que está sendo ensinado por essa palavra, você começa a dar crédito. Porque você diz, olha, realmente essa palavra ela tem um significado muito forte, tem sentido o que ele está dizendo aqui. E você começa a pôr em prática e você começa a ver que funciona. Porque se não funcionasse, você não descartaria. E você vê que os ensinamentos não é só para hoje, é um ensinamento para a vida toda. É um ensinamento para a vida toda. Você imagina uma sala de adolescentes, você ensinando provérbios para esses jovens, para esses adolescentes, e eles começarem a viver, eles vão viver uma vida de mais sabedoria. Mas outros não querem, e aí o texto diz o seguinte, a segunda parte: ouve o conselho e instrução para quê? Para que você seja sábio. A gente conhece gente que não gosta de ouvir conselho, a gente sabe. E hoje as pessoas ainda têm esse brocardo, né? Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Não é? Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas aí a ênfase aqui é que, ao você ouvir os conselhos e receber a instrução, e você buscar pela sabedoria ao longo da sua vida, você vai chegar ao final dos seus dias uma pessoa sábia, que tem algo a ensinar. E aí, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você que não surpreenda. Tem muita gente muito inteligente, eu conheço gente muito inteligente, mas que não tem sabedoria. Não tem sabedoria, é impressionante. É arrogante, é prepotente, se desfaz dos outros com facilidade. Aí alguns dizem, mas isso é da juventude. Sim, meu querido, ele pode ser até jovem aos nossos olhos. Mas só que se ele não tomar um outro caminho, e ele não escolher, não, eu quero aprender a ter sabedoria, ele vai ter problema. E a sabedoria nos livra de muito problema. Agir com sabedoria nos livra de muitos problemas. Quem age com sabedoria tem mais amigos. Quem age com sabedoria é alguém que as pessoas querem ouvir. Quem demonstra sabedoria no seu viver independe de conhecimento. Às vezes você pode ter uma pessoa semi-analfabeta, mas ele é sábio. Ele é sábio. E tem pessoas com curso, o mais alto grau de curso universitário, e é uma pessoa tola. Não tem sabedoria. Então a ideia aqui é adquirir sabedoria por meio de conselhos, de instruções, né, para tornar-se sábio e capaz de tomar melhores decisões. Essa sabedoria que você vai acumulando ao longo da vida vai ajudar você a enfrentar o quê? Os desafios, a lidar com adversidades, a tomar decisões que tenham o quê? Um impacto positivo na sua própria vida e na vida do outro. Então, quando a gente vê o sábio de Provérbios dizer, ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábio, ele está dando a condição para a sabedoria.
Era ouvir o conselho e estar aberto ao conhecimento, a conhecer. Mas não é qualquer conhecimento, é conhecimento sobre a vida. É conhecimento que só a vida traz. E a sabedoria, meus irmãos, ela só vem com o tempo. Não é algo que você com 1 ano, com 2 anos, eu vou tornar-me sábio. Não, você sempre está aprendendo. E você vai chegar no final da vida e vai tornar-se uma pessoa sábia aos olhos daquelas outras pessoas que têm menos conhecimento, menos sabedoria. Mas você mesmo reconhece que você não chegou ao ápice da sabedoria. O ápice do conhecimento. Tem um filósofo que diz o seguinte, que só depois da morte é que eu vou conhecer a verdade. Né? Conhecer a verdadeira filosofia. Ele dizia assim. Platão dizia isso. Quando a morte chegar, a minha alma se desprende desse corpo que aprisiona ele. E aí eu vou ter conhecimento da verdadeira filosofia. Né? E ele diz que ouviu isso de Sócrates. Ele diz que foi Sócrates que falou isso. Então esse provérbio vai nos encorajar a sermos o quê? Humildes o suficiente. Porque o sábio é uma pessoa humilde. Não existe sábio arrogante. Não dá para conviver junto, irmão Juvenal, sabedoria e arrogância, sabedoria e prepotência. Pelo contrário, o sábio ele é humilde. Mesmo com tanta sabedoria, ele é humilde. Ele tem consciência de que ele ainda tem muito a aprender. Então ele é suficientemente humilde para entender que ele continua a aprender, que ele sempre vai receber conselhos, que ele vai ouvir conselho, vai receber instrução de uma pessoa mais sábia que ele. Então a gente tem que reconhecer isso para ao longo da vida ir aprendendo a ter sabedoria. Então, quando a gente vai buscar pelos conselhos e instruções mais sábias, a gente vai ser mais capaz de tomar decisões melhores, mais acertadas. A gente vai conseguir enfrentar os desafios, os problemas, as dores, as tribulações, as tentações, de forma muito mais tranquila. Porque tem gente que diante do problema toma um desespero, e dependendo do problema, o desespero aumenta. E a gente vê a falta de sabedoria na pessoa. Muitas vezes está na igreja, meu irmão. Não fica achando que o irmão é crente, ele é sábio, não. Ele tem que buscar. Se ele não buscar, ele não vai ter sabedoria. A sabedoria não é o que vem assim. Você vai ser dado o dom da sabedoria. Não tem esse dom, não. O dom da sabedoria, não. A sabedoria, o próprio sábio diz, tem que estudar, tem que buscar, tem que ouvir conselho, tem que estar atento, tem que ter um coração humilde para pensar, eu errei, eu tenho que mudar. Não está certo isso aqui, eu vou fazer por esse caminho. Então, o que a gente vê é que nos dias de hoje, ter sabedoria é especialmente importante, meus irmãos, e valioso. Ter sabedoria no dia de hoje. Para a gente poder aproveitar, irmão Juvenal, os bons sabores que a vida nos traz. E a gente possa aproveitar e viver de forma sábia e ter uma vida com significado até o fim. E a gente encontra muita gente que não tem vida com significado. Muitos, com muito conhecimento, mas não tem vida com significado. Infelizmente. Alguma dúvida?